tomou é um gol de pelada, é um gol que nem um time de várzea toma. Vê o nível que a gente tá. O Tietê já falei isso, é um jogador que não soma nada, porque ele não pisa na área, ele não pifa nenhum atacante, ele não rouba uma bola, ele não faz uma cobertura. O que faz o Tietê em campo? Nada. Parece uma criança correndo. Magrinho, fininho, parece aqueles meninos de periferia. Saldívia doidos pra entregar a rapadura. Mas doido. Nossa senhora. Saldívia hoje tava assim, eu preciso deixar um presente aqui no Chile. Eu não posso deixar o povo chileno chateado. Atenção, torcedor vascaíno, porque o que aconteceu hoje deixou muita gente sem reação. Quando parecia que o Vasco ia cair mais uma vez, o time respondeu na raça, virou o jogo e calou quem já estava comemorando antes da hora. E o Flávio Dias soltou opiniões fortes sobre essa virada, que pode mudar completamente o clima no Vasco. Então fica até o fim, porque o comentário dele deu o que falar. O fraquíssimo Audax Italiano por 2-1, e eu tô tentando pegar aqui a classificação do grupo G, como está nesse momento. O Vasco é o líder com 7 pontos. O Olímpia e o Barracas estão jogando agora, nesse momento. O Olímpia e o Barracas jogando em Buenos Aires. O Olímpia está indo a 5 pontos, o Barracas indo a 4 pontos e o Audax Italiano fica na última colocação. Esse resultado de empate, Olímpia e Barracas, é o melhor dos resultados. E se a gente for pensar, até uma vitória do Barracas seria interessante. Mesmo assim, o Vasco abiscoita, né? A liderança do campeonato nessa fase do Grupo G da Sul-Americana. Eu acho ótimo quando acontecem esses jogos, porque mostra o que a gente precisa, né? O Vasco fez uma partida absolutamente medíocre no primeiro tempo, uma das grandes vergonhas dos últimos anos do Vasco, nível Poeto Cabejo. O gol que o Vasco tomou é um gol de pelada, é um gol que nem um time de várzea toma. Uma falha absurda do goleiro Daniel Fusato, mal posicionado no gol, já tinha tido uma van premier, coadjuvado pelo Alan Saldívia, que hoje parecia querer deixar um presente no local onde ele cresceu no futebol, né, no Chile. O que o Saldívia jogou hoje foi um negócio assim de filme de terror, porque ele erra numa atrasada de bola para o Fusato, quase gol dos caras. Aí, não satisfeito, ele atrasa de novo. Mas espera aí também, né? Aí o goleiro tá fora do gol. Aliás, é tradicional do Fusato, né? Tá fora do gol, armando barreira sem jogador na barreira, né? Quando o Hulk vai bater. Eu acho que o jogo de hoje mostra claramente que o Vasco tem alguns jogadores de uma mediocridade que não podem vestir a camisa do Vasco, mas já é papo de muito tempo. Quando o Fusato tomou aqueles gols lá contra o Atlético Mineiro, naquela atuação patética dele, porque a gente faz troça, o torcedor faz troça, faz brincadeira com o nome do Fusato, pelos erros dele, pela insegurança dele. Hoje, antes do jogo, a gente estava comentando gramado sintético, poxa, mas o Fusato, pelo amor de Deus, o goleiro minimamente tem que passar confiança. E as falhas do Fusato fundiram a cabeça do fraco sistema defensivo do Vasco. Goleiro que não pode ser o reserva do Léo Jardim, que é um dos 5 melhores goleiros do país, que comete seus erros, mas é um goleiraço. E você tem o Daniel Fusato para jogar. Goleiro absolutamente despreparado. Até psicologicamente mal. Ruim. Goleiro ruim. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo pavoroso, mas como eu disse, eu gosto quando acontece esse tipo de jogo, que você descortina a verdade. O goleiro do Vasco reserva é patético. O lateral esquerdo do Vasco, já falei, a gente já falou isso aqui várias vezes, bateu no teto. O Lucas Piton de novo fazendo uma atuação pavorosa. O que é o Lucas Piton marcando, gente? O Lucas Piton tem um lance agora no final do segundo tempo, que mais uma vez o atacante vai de frente para ele vai recuando. Daqui a pouco o cara tá dentro do gol. A impressão que eu tenho é que ele quer defender junto com o goleiro. Ele não ataca, ele tem medo de marcar. Ele tem medo do choque, ele tem medo do embate com o atacante adversário. E, além disso, perdeu um gol que um menino sub-9 do Vasco faria.
do cruzamento do Paulo Henrique, ele sem goleiro, ele conseguiu perder o gol. Então, basicamente é isso. Você tem dois zagueiros muito inseguros. O Saldívia fez como eu disse, uma atuação filme de terror. O Lucas Freitas acha que é o Beckenbauer em certos momentos. O zagueiro que domina a bola, olha para um lado e mete para o outro. Quer meter as bolas mais difíceis por dentro. Só fazendo lambança no jogo. O melhorzinho foi o Paulo Henrique, que foi responsável, inclusive, pelo primeiro gol, numa arrancada muito boa, fazendo das suas características. Agora, no meio de campo, a piada maior, né? Espero que o Tietê e o JP, o Vasco dê um tempo, porque a partir do momento em que o Matheus França, que é um jogador normalíssimo, que não jogou absolutamente nada nesse período de um ano do Vasco, entra e joga melhor do que os dois, é para o JP e o Tietê se preocuparem. Para a gente ver o nível que a gente está. O Tietê já falei isso, é um jogador que não soma nada, porque ele não pisa na área, ele não pifa nenhum atacante, ele não rouba uma bola, ele não faz uma cobertura. O que faz o Tietê em campo? Nada. Parece uma criança correndo. Magrinho, fininho, parece aqueles meninos de periferia, com a meiazinha arriada, zero. E o JP é isso. São mitos que quando a gente fala aqui, tem torcedor que fica chateadinho. E a gente vai continuar falando. O JP não é jogador nível Vasco, gente. Não pode. É bom menino, tem qualidade, a gente vê, mas não dá. Não consegue se impor num jogo como esse. Vocês viram o que o Lucas Zucarello fez em 5 minutos que ele entrou? Que, aliás, eu acho uma covardia. Botar o moleque para jogar 5 minutos. Em 5 minutos ele jogou mais do que o JP em 45. Vocês viram que o Ramon Rick jogou, aliás, eu falei isso aqui no jogo do Olímpia e repito hoje de novo. Renato, começar a botar esse moleque para jogar, tá? Negócio de composição, bom, não, disputa a posição, cara. O moleque é bom. O moleque tem talento, tem personalidade, pensa para frente, não pensa para trás. Não é um volante que domina a bola e toca para trás, não, ele domina a bola. Ele era o último homem, ele dominou a bola, fingiu que ia dar o fusato, girou o cara e foi para frente. Volante moderno, volante que chega na área, volante que distribui jogo, volante que faz assistência. Tudo que o Tietê, por exemplo, não faz. O Vasco teve uma atitude melhor no segundo tempo, principalmente com as entradas do Matheus França e do Ramon Rick. Não estou aqui para soltar fogos pelo Matheus França, porque eu não sou esse empolgado que muitos são. Para mim, o Matheus França talvez tenha feito um bom jogo de despedida dele no Vasco. Só espero que ninguém fique empolgado dentro do Vasco. Pelo amor de Deus, né, gente? Porque esse negócio de, né, uma ilusão de verão, tô cansado disso, dessas empolgações. O Matheus França fez um bom jogo, fez, disposto, eu já tinha falado no outro jogo, ele tá mais magrinho, tá mais fininho, mas não rola mais, gente. Não sei que o Crystal Palace diz o seguinte, ó, te paga todo o salário dele. Aí pode ser que ele fique aí. Mas para pagar, o custo-benefício não rolou. Ele fez um gol, entrou bem no jogo hoje. Ele e o Ramon Rick foram responsáveis diretos pela melhoria do time do Vasco, porque entraram com uma atitude diferente daqueles que estavam vergonhosamente jogando no primeiro tempo. Fez, por exemplo, o Marino Inestrosa a melhorar no jogo, entrar um pouquinho no jogo. Ainda está muito bailarino, seu Inestrosa. Domina a bola, ainda quer fazer muito malemolência. Seja mais agudo, Marino. A gente vê que você é bom jogador. Você não precisa mostrar que você é craque, passar o pé, não. Quando passa o lateral, toca. Quando dá a oportunidade de cortar para dentro e bater como você fez, faça. Você é bom jogador. Cresceu o Nuno Moreira, porque passou a ter o Matheus França pelo lado esquerdo e o Nuno foi para dentro. E cresceu o Spinelli, que é um jogador que precisa ser alimentado. Se você tem um centroavante como o Spinelli, você precisa ter bola de fundo. E na primeira bola de fundo, pênalti no cara. E aí ele foi bater o pênalti como tem que bater pênalti. A porrada logo pro gol e acabou. Os caras tiveram um jogador expulso e mesmo assim, alguns jogadores do Vasco, como o seu Alan Saldívia, doidos para entregar a rapadura. Mas doido. Nossa Senhora. Saldívia hoje estava assim, eu preciso deixar um presente aqui no Chile. Eu não posso deixar o povo chileno chateado. Foram sempre acolhedores comigo, amigos comigo. Foi uma vitória importante,
pela classificação, porque nós pegamos um time absolutamente ridículo, que é o Audax italiano. Não dá para perder 2 vezes na história do Vasco para um time desse, 13º colocado no campeonato chileno. Tem condição. Jogar, cara. Não dá para ficar manchando a história do Vasco, como foi ano passado com o Poeto Cabejo. Porque esse time do Audax, se ganha da gente e vai para o somatório final e empata, eles passam um pouquinho no confronto direto. A gente conseguiu perder 2 vezes para eles. Então, importante pela classificação, importante para acabar com essa possibilidade de vergonha, importante para mostrar quem não pode jogar no Vasco. Claro isso. E também para mostrar quem pode. E passa muito pelos moleques. Vocês viram no final do jogo, na beira do campo, os moleques do banco, desesperados, vibrando na hora dos gols, entrando em campo. Sabe por quê? Porque eles têm amor por isso aqui. Eles sabem a importância de jogar isso. Que muitos profissionais do Vasco, e eu gostaria muito de ouvir o Renato, que o Renato, depois do jogo com o Olímpia, deu uma declaração que para mim foi muito emblemática. Ele falou assim, muito jogador hoje pediu passagem. Mostrou condição de jogar no time titular. Gostaria de ouvir o Renato hoje ao contrário. Muito jogador hoje mostrou que não pode jogar no Vasco, que não pode jogar no clube, que não pode ser titular do Vasco. Então, por esses aspectos, eu achei o resultado bom. Porque você consegue dar um salto na tabela, você consegue espantar aí negócio de perder para time medíocre e você consegue mostrar a realidade de um elenco que precisa crescer, de um elenco que precisa estar melhor. Porque a janela está chegando, a gente tem algumas deficiências muito sérias, o Vasco precisa urgentemente contratar um zagueiro. É desesperador a gente ter o Cuesta e o Saldívia como os zagueiros centrais do Vasco. Precisa muito. Não dá para a gente jogar com esses caras sendo titulares absolutos. A gente precisa urgentemente dar um rumo para o Lucas Piton. A gente precisa definitivamente dar um rumo para JP, para Tietê, para essa galera. E melhorar o time. E crescer o time. Mas dentro da mediocridade do futebol sul-americano. Então aí, líder do grupo, gol do Barracas agora. O Barracas vai a 6 pontos, ganhando do Olímpia. Que é isso. É tricampeão da Libertadores, líder do Campeonato Paraguai. E também é isso. O futebol sul-americano é essa média aí. E mesmo assim, o Vasco não priorizando, para vocês verem, não priorizando, consegue ser líder do grupo. Mas só gostei pela vitória, porque pelo jogo muito ruim, péssimo, peladaça, de marca maior, mas que mesmo com toda a vontade do Alan Saldívia de entregar, do Fusato também, o Vasco conseguiu vencer por 2-1. O Vasco pode estar prestes a ganhar aquele reforço que a torcida estava pedindo faz tempo. E olha, não é contratação nova não. Cuiabano está muito perto de voltar, e nos bastidores já tem gente animada com o impacto que ele pode causar nesse time do Renato Gaúcho. Depois de ficar fora dos últimos jogos por causa de um edema na coxa, o lateral já voltou a treinar normalmente, e pode reaparecer justamente contra o Atlético Piar em São Januário. E convenhamos, esse retorno chega numa hora perfeita, porque... vamos falar a verdade, o lado esquerdo do Vasco perdeu muita intensidade sem ele. Cuiabano vinha sendo um dos caras mais rápidos e participativos do elenco, chegando na linha de fundo, criando jogadas e dando assistência. Renato Gaúcho gosta demais desse estilo ofensivo, e por isso o retorno dele está sendo tratado quase como uma contratação de peso dentro do clube. O departamento médico segurou o jogador até agora para não correr nenhum risco, tanto que ele quase apareceu contra o Flamengo, mas preferiram frear. E o curioso é que muita gente já estava esquecendo o impacto que o Cuiabano vinha tendo no time antes da lesão. Em apenas 11 jogos, ele já participou diretamente de vários lances importantes. Marcou gol, deu assistência e virou peça importante no esquema do Vasco. A diretoria acredita tanto nele que já vê o lateral como um ativo importante para o futuro do clube. E se ele voltar voando agora, pode mudar muita coisa nessa sequência pesada de jogos. Agora fica a pergunta. Será que o Vasco muda de patamar com a volta do Cuiabano? Porque se ele recuperar o ritmo rápido, o ataque ganha velocidade, profundidade e aquele desafogo pela esquerda que estava faltando, e tem torcedor já falando nas redes que esse retorno pode ser o reforço secreto do Vasco para o Brasileirão. Será que vem aí mais uma arma para o Renato Gaúcho? Surpreender os adversários?